Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos. Vocês sabiam que existem várias cidades dignas de um ótimo filme de terror? De fato, algumas dessas cidades já foram inspiração para Hollywood. Em todo o mundo, existem cidades que estão em ruínas e são consideradas como cidades fantasma. Cidades fantasma não existem apenas nos filmes. Em todo o mundo, as misteriosas cidades abandonadas se apresentam como cápsulas sinistras do tempo que capturam a imaginação e os dias de férias de milhares de turistas. Se você tem espírito aventureiro e uma câmera, pode fazer as malas e sair para explorar algumas das cidades abandonadas mais fascinantes do mundo. Caso preferir simplesmente ficar na segurança do lar, aqui trago uma lista de 7 cidades fantasma mais aterrorizantes. Mas antes de começar, deixe o seu like e inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar sempre por dentro do novo conteúdo. Prometo que vai curtir o vídeo e sem dúvidas vai curtir o canal. Agora sim, vamos lá. Solta a vinheta. Sete. Orduz Kangashi, a maior cidade fantasma da China. No final do ano 2000, o governo chinês descobriu importantes depósitos de carvão na área próxima à cidade. Com base nessa descoberta, a construção de Orduz Kangashi começou em 2001 e foi concluída em 2003. Mais de 100 arquitetos de 27 países foram chamados para projetar diferentes partes da cidade, o que torna tão fascinante encontrar diferentes expressões artísticas ao longo das ruas de Orduz. Orduz Kangashi era uma cidade projetada para abrigar mais de 1 milhão de habitantes. No entanto, a cidade tem apenas 1/10 da população para a qual está preparada. Está localizado no norte da China, na fronteira com a Mongólia. A Utopia Fracassada é um dos nomes pelos quais a cidade é conhecida. Possui avenidas, anéis viários, jardins, parques e áreas de lazer. Tem todos os elementos necessários para ser uma grande cidade. Apesar de ter sido concebida como uma cidade com a sua atividade principal na mineração, um grande número de escritórios e centros comerciais com rendas reduzidas também foram construídos para incentivar os comerciantes a se estabelecerem e assim transformar a cidade no centro econômico da Mongólia. No entanto, a economia jogou os planos por terra porque a crise econômica provocou uma queda significativa no preço do carvão, que ia ser a principal atividade da cidade. Apesar de sua situação infeliz, a cidade possui uma beleza arquitetônica resultante do investimento feito em sua construção, que se destaca pela atmosfera inusitada que a faz quase parecer uma cidade fantasma. 6. Ashgabat, Turcomenistão. É outra grande cidade fantasma conhecida por seus edifícios de mármore. A Pérola Branca de Ashgabat, uma cidade sem movimento e com algumas das infraestruturas mais bizarras do mundo. O Turcomenistão é um país asiático que antigamente fazia parte da União Soviética pouco aberto ao turismo, é igual ou pior que a Coreia do Norte em receber turistas, porém, possui belezas naturais únicas, criações impressionantes, uma cultura invejável e muitos segredos. Conheça o Turcomenistão, o país que você dificilmente poderia visitar, não tem guerra ou conflitos armados, mas simplesmente um visto de turista é difícil de obter. O presidente Saparmurat Niyazov, um sujeito muito comparado ao norte-coreano Kim Jong-un, planejava criar uma idade de ouro do Turcomenistão em 1991 com a construção de Ashgabat. Fez isso construindo prédios que bateram recordes, como se tornar a cidade com mais prédios de mármore do mundo. De fato, a cidade, que tem 4,5 milhões de metros quadrados, possui 543 prédios construídos com materiais de luxo. Ashgabat também tem a maior roda gigante do mundo. A cidade parece estar vazia, só se vê seguranças ou polícias nas ruas, algo inquietante já que é a capital do país. Para entrar na cidade são impostas restrições como não gravar ou tirar fotos de absolutamente ninguém, nem mesmo do guia que for imposto. Uma imagem muito inusitada nas ruas da capital é que praticamente não há sinal de vida. As grandes avenidas e ruas de Ashgabat foram construídas para abrigar o maior volume de tráfego e população, embora esta nunca tenha chegado a viver da forma como a capital era esperada. Hoje a cidade é em grande parte uma cidade fantasma devido à cultura de isolamento do país, que Niyazov colocou em prática.
O Turcomenistão é o 7º país menos visitado do mundo. 5. Wittenoom, Austrália. A cidade tóxica abandonada. A cidade mineira australiana de Wittenoom tornou-se uma cidade em expansão, produzindo o mineral amianto que é tão prejudicial para os pulmões. De acordo com a Sociedade Australiana para Doenças Causadas por Amianto, SADS, na sigla em inglês, o ar contaminado pelo mineral que infesta a região da cidade fantasma foi responsável pela morte de mais de 2.000 pessoas que trabalhavam ou moravam nela. Hoje, a cidade está praticamente abandonada, depois que o governo tentou literalmente limpá-la do mapa. O governo tentou eliminar o município tornando-o basicamente inacessível, apagando seu nome das placas das rodovias e removendo-o de qualquer mapa. No entanto, apesar dos esforços, em 2015 foi registrado um censo populacional de 6 habitantes que estavam relutantes em deixar esta cidade fantasma tóxica. Embora as fábricas em Wittenoom tenham sido fechadas e os serviços municipais estivessem a quilômetros e quilômetros de distância, as razões pelas quais essas pessoas decidiram ficar em Wittenoom são desconhecidas. Hoje em dia, muitos turistas têm visitado a cidade fantasma. Mas para quem acha isso uma boa ideia, o ministro de Relações Aborígenes e Terras, Ben Miati, deu um alerta em entrevista ao site do canal de notícias australiano Nine. É importante que se entenda que, quando a mina de Wittenoom fechou, haviam 3 milhões de toneladas de rejeitos de amianto no desfiladeiro e na área ao seu redor. A exposição a uma única fibra desses rejeitos poderia ser fatal, alertou. Se visitar uma cidade fantasma é seu sonho, talvez seja uma boa ideia procurar por outras opções no mapa mundi. 4. Ruby, Arizona. Uma cidade fantasma com uma história sangrenta. Ruby é uma das cidades fantasmas mais bem preservadas do Arizona, Estados Unidos. Em 1870, vários garimpeiros chegaram a Ruby e a chamaram de Montana Camp. Estava cheio de cobre, chumbo e zinco, de modo que Ruby se tornou o ninho de uma mina ilegal. No entanto, a vida no campo não era particularmente atraente para seus habitantes, então a maioria dos mineiros vivia em tendas ou cabanas de adobe e baseava sua dieta na caça e roubo de gado. Quase 20 anos depois, criaram o correio que levou o nome de Ruby, esposa do criador, que também daria nome à cidade. Sua localização conflituosa, bem na fronteira com o México, fez da cidade um campo de batalha constante e forçou os habitantes da cidade a se tornarem um exército improvisado. Apesar disso, as mortes ocorreram entre mexicanos e americanos. A Revolução Mexicana estava em pleno andamento e a área não era particularmente segura, então ao longo dos anos os moradores abandonaram Ruby. Todas as pessoas que tentaram administrar a cidade foram mortas e isso foi demais para essas pessoas. Em 1926, quando parecia que Ruby estava mortalmente ferido, uma empresa comprou a mina e trouxe a cidade de volta à vida. Abastecido com água e eletricidade, a cidade tinha um médico, uma enfermaria, uma escola com 3 professores e cerca de 2.000 habitantes. O problema é que por volta de 1940 a mina secou. Não havia nada utilizável e o que a violência não conseguiu foi alcançado pela natureza. Os habitantes de Ruby partiram até que em 1941, com o fechamento dos Correios, a cidade tornou-se oficialmente uma cidade fantasma. Atualmente você pode visitar. Grande parte da cidade é como era então. 3. Varosha, Chipre. De destino turístico à cidade fantasma. Não é sempre que um destino turístico frequentado por nomes como Elizabeth Taylor, Richard Barton, Raquel Welch e Brigitte Bardot se transforma em uma cidade fantasma. Mas foi exatamente o que aconteceu com a região de Varosha, distrito da cidade de Famagusta, no Chipre. No início dos anos 1970, Varosha era um dos destinos turísticos mais populares do mundo, segundo a BBC. Em 1974, a Turquia invadiu Chipre. Quando os exércitos turcos e gregos em guerra invadiram a área ao redor de Varosha, os moradores fugiram para salvar suas vidas. Segundo a BBC, Varosha está abandonada e sob o controle dos militares turcos desde 1974. Ele foi cercado e ninguém, exceto militares e funcionários das Nações Unidas, tem permissão para entrar no território que já foi um belo destino turístico.
Houve inúmeras tentativas de intermediar um acordo que mais uma vez abriria Varosha, mas nenhum acordo foi alcançado. Durante a visita a Famagusta, você pode ver os arranha-céus e praias de Varosha que a natureza está recuperando lentamente do outro lado da cerca militar. 2. Craco, Basilicata. Cidade fantasma cenário de vários filmes. Localizado no Arco da Bota da Itália, Craco remonta a bem antes de 1060. Ao longo de sua história de 1000 anos, Craco viu muitos conflitos entre monarcas, exércitos e ideologias políticas. Em 1963, os últimos 1.800 moradores foram forçados a deixar Craco para sua própria segurança e se mudaram para Craco Peschiera, uma nova cidade surgida no vale, de acordo com Ancient Origins. Craco, ou a Cidade Velha de Craco, está localizada no Vale do Cavone, e está abandonada, depois que os terremotos destruíram as casas que foram gradualmente sendo abandonadas. Foi a consequência não intencional de uma linha de falha que não podia ser combatida. A cidade de Craco estava situada em uma colina de areia e argila que não resistiria ao menor tremor por muito tempo. A cidade de Craco, hoje em ruínas, é um pequeno circuito turístico bastante sombrio. É possível percorrer as suas ruas entre fachadas destruídas, mas ao mesmo tempo admirar alguns dos palacetes, ou subir ao topo e percorrer a torre do castelo, explorar igrejas antigas e sobretudo observar as vistas panorâmicas de um local que poderia ser a cena de um filme de fantasmas. A aldeia abandonada de Craco acentua sua aparência fantasmagórica graças à sua localização a 400 metros acima da colina íngreme. Com registros de assentamento de 1276 a.C., não poderia atingir o terceiro milênio habitado. Os deslizamentos de terra, que se mostraram irreversíveis, transformaram Craco em uma ruína para sempre. Filmes como Quantum of Solace e A Paixão de Cristo usaram a cidade fantasma italiana para fornecer um cenário espetacular e autêntico para suas histórias. 1. Pripyat, Ucrânia. Local do desastre de energia nuclear mais devastador da história. Na Ucrânia existe a cidade abandonada de Pripyat. Esta verdadeira cidade fantasma fica perto da usina nuclear de Chernobyl, no norte do país e perto da fronteira com a Bielorrússia. Foi fundada na década de 1970 justamente para todos os trabalhadores da fábrica e na época do acidente viviam 50.000 pessoas. Vieram pessoas de todos os cantos da União Soviética e se não fosse o evento nuclear estimava-se que a população chegaria a quase 80.000 pessoas. Mas tudo foi interrompido no dia 26 de abril de 1986. Quando o reator explodiu, liberando radiação tóxica na área circundante, toda a cidade foi evacuada. O povo de Pripyat foi relocado e a cidade de Slavutich foi construída para trazer a população para lá. A ideia era construir a usina mais perto de Kiev, mas depois de algumas reclamações a usina e a cidade foram construídas mais longe. Menos mal. A nova cidade cresceu rápido e foi muito importante na Ucrânia porque o Estado soviético só falava sobre os benefícios da energia atômica. As pessoas se instalavam em prédios de 5 andares e havia muitos espaços abertos porque era uma cidade moderna, espaçosa, sempre com vistas amplas e ruas largas que queriam evitar engarrafamentos. Pripyat tinha 15 escolas primárias, 5 escolas secundárias, um hospital, 3 clínicas, lojas, shoppings, restaurantes, cafés, cinema, academias, piscinas, estação ferroviária, ônibus, parques e praças. Quando o acidente ocorreu na usina de Chernobyl, ela não foi imediatamente evacuada porque as pessoas não foram informadas a tempo. Somente depois que a contaminação chegou à Suécia, a mais de 1.000 quilômetros de distância, a União Soviética teve que admitir o desastre. Graças a este acidente, cerca de 31 morreram no momento da explosão. Número de vítimas que parece pouco, mas aumenta muito quando vemos as mortes por radiação. Estima-se que tenham sido cerca de 4.000 pessoas. Aqueles que desenvolveram câncer ou outras doenças como leucemia por radiação. A cidade foi evacuada no dia seguinte à explosão e até hoje continua sendo uma cidade fantasma. De fato, está estipulado que assim permanecerá por muito mais tempo. Tanto tempo que ninguém vivo hoje viverá para ver a cidade habitável novamente. De acordo com o site Live Science, a população em geral reduzirá seus níveis de radiação a um ponto quase certo em algumas centenas de anos. No entanto,
Para que toda Chernobyl se torne segura e habitável novamente, eles devem durar pelo menos 20.000 anos. Curiosamente, há pessoas que decidiram voltar a morar lá, principalmente adultos mais velhos. Além disso, é um local muito importante para o turismo de risco. Somado às pessoas que fazem excursões para saquear o pouco que resta na cidade. Talvez em um futuro que nenhum de nós jamais verá, Chernobyl será um lugar cheio de vida novamente. E espero que esse episódio sombrio da história permaneça apenas como uma memória muito distante. Essas foram 7 das cidades fantasma mais assustadoras. Lembrando que elas não estão em ordem numérica da menos a mais assustadora. Agora quero saber de você, curtiu o vídeo? Qual achou a mais sinistra? Nos diga nos comentários. Já aproveita e deixa o like e inscreva-se caso ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Quem sabe numa parte 2. Aí já deixo no critério de vocês. Até lá!